Boa tarde, pessoal. Semana 26, terceira parte de funções orgânicas. Antes da gente começar aqui o assunto, eu vou organizar o que vai acontecer nas próximas semanas aqui na frente de orgânica. A gente vai trabalhar hoje uma das aulas mais importantes da orgânica, que é a parte de ácido, éster, que mais que vem? Cetona, aldeído, né? A gente já tinha falado de funções orgânicas na aula passada, e aí a gente vai ter mais uma outra aula de teoria, tá? A aula de exercícios eu vou mandar para vocês gravada. Ela já está pronta, eu vou mandar para vocês gravada. Por quê? Porque a aula de exercícios, gente, é uma aula de identificação de funções. É muito mais importante, quando a gente estuda função orgânica, é muito mais importante o que a gente vê em aula do que exercício em si. A parte de exercícios é uma parte mais de memorização de funções, de grupos funcionais. Então, o que eu vou fazer? Para que eu consiga dar mais teoria, eu vou pegar a aula de hoje, ela vai ter uma parte de funções, e a semana que vem tem mais uma parte. Se der tempo, a gente faz exercício a semana que vem. Se não, eu vou mandar para vocês gravado o pacote de exercícios. São 10 questões, 10 ou 12 questões, são super rápidas de fazer, e aí eu mando para vocês esse conteúdo gravado, que eu acho que é mais importante a gente fazer a aula. Por quê? Porque na aula de hoje, não sei se vocês lembram que a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso aqui, ó. Ó, isso aqui a gente já falou, tá? Começamos lá com as cadeias, não sei o quê, hidrocarbonetos, alcano, alceno, alcino. De funções, a gente ela falou de álcool, fenol, enol e éter. Paramos aqui. Na aula de hoje, a gente começa a falar de funções com carbonila, famoso C-O. E aí, nessa aula aqui, eu já tinha comentado com vocês, eu falei, gente, tem algumas funções em que eu vou citar uma série de coisas que são importantes que vocês saibam sobre aquelas funções. Por exemplo, na aula de álcool, vou voltar um pouquinho aqui só para retomar um slide que eu passei para vocês, na aula de álcool. Opa, onde que está a aula de álcool? Aqui, ó. Eu tinha destacado esses pontos aqui em amarelo, ó, que eram importantes que a gente lembrasse quando se tratava de álcool. Então, nas funções de hoje, vão aparecer várias coisas importantes. A gente já vai começar a estudar a reação orgânica hoje. Por exemplo, vou falar de éster, já vou falar de esterificação. Vou falar de sal de ácido carboxílico, vou falar de neutralização. Então, a aula de hoje ela é uma aula muito rica. Você vai aprender bastante coisa dentro do estudo das funções. A gente não vai se limitar só a falar das funções, tá? Qual que é o plano? Isso aqui é o que falta ainda, ó. Falta aldeído, cetona, ácido carboxílico, derivados de ácido, que são anidridos, sais, éster e aleto de ácido. E de função nitrogenada, eu só vou trabalhar amina e amida. Então, isso é o que falta a gente terminar de função orgânica. Então, na aula de hoje, tem bastante coisa nessa parte desse miolo aqui, ó. Tá? A parte de aldeído e cetona é uma parte que a gente vai passar meio rápido, porque não tem muita coisa importante para falar. Vamos nos concentrar bastante nesses dois tópicos aqui, no segundo e no terceiro tópico, tá bom? Beleza? Então, e aí a semana que vem, impreterivelmente, a gente termina funções. E já começamos isomeria. Já vamos na sequência entrar em isomeria plana, isomeria espacial, tá bom? Isso na frente de orgânica. Então vamos começar. Qualquer coisa vocês chamem aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, deixa só, antes de eu começar a falar dos aldeídos, deixa eu falar um negócio aqui rapidão. Hoje a gente vai falar muito de um grupo funcional chamado carbonila. Carbonila, tá bom? O que é a carbonila? A carbonila é uma estrutura onde você vai encontrar um carbono sp2. Lembra que esse carbono aqui é um carbono trigonal, carbono sp2. Ele tem geometria trigonal. Beleza? E aí eu tenho o oxigênio ligado ao carbono. Isso aqui é uma carbonila. Você tem vários compostos que têm essa carbonila.
E essa carbonila, ela tem uma série de coisas que tornam ela bastante especial. A gente encontra ela em um monte de molécula, tá? Na orgânica, essa carbonila, ela vai vir ligada, muitas vezes, a uma cadeia carbônica. Então, esse R pode ser uma cadeia carbônica qualquer, aberta, fechada, ramificada, tal. E geralmente vai vir uma outra coisa ligada aqui, ó. Eu vou chamar de X. De X. E aí, dependendo desse X, você tem as substâncias que a gente vai estudar hoje. Por exemplo, se o X for igual a um hidrogênio, você vai ter um aldeído ali. Depois a gente vai apresentando um por um. Se o X for uma outra cadeia carbônica, vamos chamar de R', você vai ter cetona. Se o X for uma hidroxila, você vai ter um ácido carboxílico. Se o X for um grupo OR', quem assistiu à aula de éter vai lembrar do grupo alcoxi. Se você assistiu a aula de éter, você vai lembrar do grupo que eu falei na aula de éter, da função de éter, grupo alcoxi. Tá? Se você tiver um OR', você vai ter o que a gente vai chamar de éster. Tá? Por isso que a gente estava falando agora antes de começar a gravação, né? De que esse assunto é meio chato, porque você tem que ficar memorizando coisas. Não tem muito conceito aqui, tá bom? Aí tem umas outras coisas aqui, tem sal ainda, que a gente vai falar, mas esses daqui são os mais famosos, que a gente acaba falando mais durante o estudo para o vestibular, tá bom? Depois a gente vai emendando o resto. Outra coisa que eu queria comentar sobre essa carbonila. Essa ligação com o oxigênio, ela é uma ligação polar, certo? Aqui, ó. O oxigênio puxa elétron, porque ele é mais eletronegativo, certo? Então, nessa molécula, o carbono, ele acaba sendo um dipolo positivo. Ele forma na molécula um dipolo positivo. Tudo bem? A gente falou sobre isso na aula de ligação polar. Tá bom, e por que é importante que a gente destaque esse carbono? Porque muita coisa vai acontecer por causa disso. Por exemplo, se você entende que o carbono é positivo ali, você vai entender por que acontece uma esterificação, como é que eu consigo produzir. Olha quanta coisa você consegue fazer, gente. Você consegue entender como que acontece uma esterificação, você consegue entender como que um éster é quebrado, consequentemente você consegue entender como é que um lipídio é digerido, você consegue saber como você produz biodiesel, produção de sabão. Cara, tem um monte de assuntos que giram em torno desse C-O. Então, por isso, ele vai ser muito comentado na aula de hoje. Esse carbono, a gente vai dar um nome para ele. Ele vai se chamar carbono eletrófilo. Eletrófilo. Que é um eletrófilo, gente, na orgânica, a gente usa para dizer que uma substância ou algum grupo, alguma coisa, alguma espécie química tem afinidade por carga negativa. Na medida em que esse carbono ele é um polo positivo, ele pode atrair coisas negativas. Então ele tem afinidade por reagentes negativos. Negativos. Vocês vão ver que é por causa desse carbono que o álcool reage com o ácido. Tá? Beleza? Então o que eu preciso saber de carbonila? C-O. Esse grupo funcional vai variar. O carbono sp2 é trigonal. E além disso, ele é um carbono que a gente vai chamar a partir de hoje de carbono eletrófilo. Tá bom? Podem tirar print do slide. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper aqui, tá? Chat, microfone, o que vocês sentirem melhor.
Mara, 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 Mara. Aqui. Aldeído. O mais simplesinho de todos os carbonilas, né? No aldeído, a carbonila tem o hidrogênio. Pronto. Tá aqui o grupo funcional. Aqui. Ó. C dupla OH. Tá bom? Aqui eu tenho a cadeia carbônica. Tranquilo? Nomenclatura de aldeído. Terminação al. Eu vou destacar alguns aldeídos famosos. Tá? Não tem nada muito importante para saber de aldeído, tá, gente? Quando cai algum aldeído, a gente vai ver que ele vai aparecer até na parte de reações. Ele aparece pouco também. A gente vai falar dele lá num pontozinho de reação orgânica lá para oxidação de álcool, mas é uma coisa bem, bem rápida. O que eu preciso saber de aldeído, Danilo? Dá nome para os mais famosos e grupo funcional. Acabou. Tá bom? Vamos pegar os mais famosos. Eu coloquei em amarelo aqui no slide, na lista, os mais famosos, né? O metanal, que é o mais simples, porque tem um carbono só. Então, nesse caso, aqui eu tenho o metanal, ó. Ó, tá? Esse é o metanal. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa tomar muito cuidado na nomenclatura, na estudar a nomenclatura, para não entrar numa areia movediça, porque a gente fica tão preso em regra que a gente acaba perdendo tempo estudando regras que não são tão importantes, tá? Então vamos falar só dos mais simples. Esse aldeído aqui, gente, ele também é conhecido com o nome de formaldeído. Depois eu não vou explicar agora por que ele tem esse nome, formaldeído, mas daqui a alguns minutos vocês vão saber da onde vem esse nome formaldeído. Ali na lista em amarelo está escrito aldeído fórmico, tá bom? Também pode ser, tá bom? Esse cara, quando misturado com água, você tem uma solução aquosa que eu chamo de formol, certo? Se você já teve a oportunidade de entrar no laboratório de anatomia, você já sentiu o cheiro de formol, beleza? Um outro aldeído famoso é o aldeído com 2 carbonos. Ó, etanal. Etanal. Beleza? Esse aqui, etanal. Olha o nome que o cara deu ali, ó, no amarelinho. Aldeído acético ou acetaldeído. Se você é bom de orgânica, você deve olhar para esse aldeído e perceber a semelhança que ele tem com o ácido acético. É daí que vem o nome. Como ele é parecido com o ácido acético, os caras chamam de acetaldeído, tá? Os nomes chatos. Aliás, né? Agora já dei o spoiler. Já dei o spoiler. Por isso que esse aqui chama formaldeído, ó. Porque ele tem semelhança com o ácido fórmico. Daqui a pouco eu falo dos ácidos carboxílicos. Tá? Um outro famoso é o benzaldeído, cujo nome oficial aqui é fenilmetanal. Vamos lembrar da aula de cadeia ramificada? Vocês lembram o que é o fenil? Ó, o metanal seria um carbono. Ó. Esse aqui seria o metanal. Ó. Só que ao invés de eu colocar o hidrogênio aqui, ó, eu vou colocar aqui o querido fenil, que é o anel. Vocês lembram que o anel, quando ele é tratado como ramificação, ele é chamado de fenil? O pessoal confunde, fala, mas Dan, isso não é o benzeno? Não, ele é o benzeno se ele for cadeia principal. Tá? Isso aqui é o fenil. Tá? A cadeia principal, deixa eu colocar um negócio aqui, ó. Esse aqui é o grupo fenil. Tá vendo? A cadeia principal, gente, por incrível que pareça, é, na verdade, o carbono do aldeído. Ó. Isso aqui é a cadeia principal. Porque qual que é a regra? Vocês lembram da regra de cadeia principal? O que tem que ter na cadeia principal, necessariamente? Vocês lembram? Que até a gente fez uma discussão, né? Que a cadeia principal nem sempre é a maior. Nem sempre. Olha lá, exatamente. Estão falando aqui, ó. O pessoal está falando no privado, né? A função.
A função, exatamente. O grupo funcional. Então, isso é a cadeia principal, tá? Fenilmetanal. Faz sentido, então, o nome, né? Fenilmetanal, ó. Fenilmetanal. Esse é o nome oficial, né? Tá bom? Tranquilo? É isso. Isso é aldeído. Aí, né, gente, o que que a gente pode também destacar de propriedade para aldeído? Como a carbonila é um grupo polar, carbonila é um grupo polar. Se a cadeia do aldeído não for muito grande, 1, 2, 3 carbonos, eles são solúveis em água. Mas aldeídos muito grandes, né, com 5, 6 carbonos, já não são mais solúveis na água, tá? Outra coisa importante, viu, gente, que eu quero comentar. Só fazer eu vou fazer então uma anotação aqui, eu puxar uma setinha sobre a carbonila. Tá, o que que você precisa saber dela? Ela é um grupo polar. Tá? Quais são os tipos de interação que ela pode estabelecer? Ela pode estabelecer força de dipolo permanente e ela pode estabelecer também ligação de hidrogênio, tá, gente? Deixa eu explicar por quê. Por exemplo, imagine uma molécula de água aqui. Tá vendo que o C-O é um grupo polar? Então você tem aqui, ó, o dipolo negativo e aqui o dipolo positivo, certo? Ó, aqui vai acontecer a atração, tá? Para uma molécula fazer ponte de hidrogênio, gente, não é preciso que as duas moléculas tenham OH. O aldeído ele pode fazer ponte de hidrogênio com a água. Então, por exemplo, se a cadeia não fosse, por exemplo, uma cadeia de 6 carbonos, que é uma cadeia de 6 carbonos, uma cadeia aromática, esse aldeído já não é mais tão solúvel em água. Mas um aldeído, por exemplo, com um carbono, o metanal, com 2 carbonos, o etanal, esse dissolve bem na água, tá bom? Quer dizer, percebam, para quem assistiu a aula de álcool, a gente tinha comentado um pouquinho sobre isso na aula de interação molecular, a história da solubilidade com a cadeia carbônica. A gente está contando tudo de novo, tá bom? Beleza, podem tirar print do slide. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Próximo slide. Ah, aqui eu coloquei uma lista, mas sei lá, cara, nem precisa se preocupar muito com isso não, tá? Não precisa se preocupar muito com isso não. Se vocês quiserem tirar print, depois darem uma olhada, tem um negócio aqui que eu quero só comentar que eu achei interessante quando eu peguei esse slide na internet. Aqui, ó, em sua maioria apresentam odores agradáveis. Indústria de perfume, tá? Indústria de perfume. Se usa bastante aldeído na formulação desses perfumes famosos que as marcas vendem aí super caros, né? Tá? Beleza? Vamos lá. Cetonas. Cetonas também não tem nada muito relevante para que nós possamos falar, a não ser a identificação tradicional, né? Coloquei aqui alguns famosos, alguns exemplos para a gente treinar a nomenclatura, mas nada muito que se perca tempo, tá, gente? Olha o grupo cetona. O grupo de cetonas, aqui, ó. Esses comprimentos aqui vocês não precisam se preocupar, tá, gente? É que eu tirei da internet, coloquei a figura aqui do jeito que ela estava, não me preocupa em apagar esses dados, não. Isso aqui são comprimentos das ligações, tá? Tipo 152 picômetros, aqui o ângulo do carbono, tá vendo? Ó? Próximo dos 120 graus, tá vendo? Do carbono sp2, tá? Enfim. Então, o que importa pra gente? C dupla O, aqui, ó, ligada entre dois carbonos, ou duas cadeias carbônicas, tá bom? Essa cetona aqui é a mais famosa, tá? A nossa querida propanona. Prop, 3 carbonos, né? An, iona. Tá aí. Sem mais delongas, tá bom? Tem um jeito que o pessoal usa para dar nome, que é assim. Ao invés de você usar o prefixo, né? Tipo 3 carbonos, tananã, tananã, você olha no grupo da acetona, que você tem de cada lado?
Então, por exemplo, nessa cetona aí, eu tenho do lado esquerdo um CH3 e um outro CH3 do lado direito. Então, eu posso chamar ela, se você quiser, ó, de dimetilcetona. Tá? Chama a atenção para a palavra dimetil, né? Que é justamente o nome de cada grupo funcional que você tem do lado da carbonila, que é a acetona, tá? Por exemplo, a outra aqui do lado, essa daqui eu vou chamar de butanona. Butanona, tá vendo? Notem que aqui eu não estou numerando a cadeia ainda, não tem necessidade de numerar a cadeia. A gente vai ter necessidade a partir de 5 carbonos, tá? Ou então eu posso escrever. Você tem, ó, um grupo metil aqui, ó. E aqui você tem um grupo etil, tá? Você coloca em ordem alfabética, então fica etil, metil, cetona. Você não precisa saber escrever. O que você precisa é ler e entender. Por quê? Porque geralmente no enunciado vai vir escrita a forma amarela. É a forma que o vestibular vai usar para você. Então é importante que você leia e entenda. Puta, etil, ok, CH2, CH3. Metil, CH3. E o cetona é o C dupla O ali no meio. Tá? Beleza? Okay. Pode falar, tô te lendo aqui. A diferença para aldeído? Então, se você comparar os dois, você vai observar o seguinte, ó. Eu posso olhar para o aldeído e pensar assim, ó. Isso aqui é um aldeído, ó. E isso aqui é uma cetona, ó. Tá? Uma maneira de você pegar a ideia é perceber o seguinte, ó. No aldeído, você tem um hidrogênio, não tem na ponta? Você tem um hidrogênio na ponta. Se você tem um hidrogênio na ponta, esse C dupla O, ele está sempre na ponta da cadeia. Ele é um grupo terminal. Pode perceber. Porque lembra que o hidrogênio, ele faz uma ligação só. Isso, cetona é no meio e aldeído é na ponta. Perfeito. Fechou. Tá bom? Ok. Maravilha. Aí tem outro aqui, vai. Ó. Essa daqui é meio chatinha para dar nome, ó. Por quê? Ela tem ramificação e tem o grupo metil, né? E tem uma cetona no carbono ali no meio. Então eu vou ter que numerar a cadeia. Para numerar a cadeia, a gente vai usar a prioridade, né? Qual é a prioridade? Primeiro você numera pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então, olha como é que vai ficar o nome dela, ó. Vai ficar 3-metil, certo? Tá no carbono 3, ramificação metil. Aí, 5 carbonos. Pente, certo? Como as ligações são simples, eu uso AN. No carbono 2, eu tenho o grupo funcional. Então, eu ponho a ONA aqui, ó. ONA. Fica assim, ó. 3-metil, pentan, 2-ONA. Tá? Beleza? E a de baixo aqui, ciclopentanona. Essa é bem fácil, né? Aqui, ó. Ciclopentanona. Ah, pera um pouquinho só. Não sei se vocês vão conseguir lembrar. Eu vou destacar aqui no quadro. Vamos ver quem consegue lembrar e escreve aqui no chat. Dá uma olhada nisso aqui, ó, gente, que eu vou destacar em amarelo. Diz pra mim o nome disso, ó. Vamos ver quem lembra. Não sei se todo mundo que tá aqui na sala assistiu a aula de hidrocarboneto, né?
Dá uma olhada aí. Esse negocinho amarelo, como que é o nome disso? Esse aqui é fácil, né, ó, o CH3. CH3 é tranquilo. Esse aqui. Eu tenho 4 carbonos, então se é 4 carbonos, tem que ser butil. Ó, já tem gente escrevendo aqui, tá? Tem 4 carbonos, então tem que ser butil. Só que ele está conectado ao carbono secundário, não é? Do sec, butil. Então é um sec-butil. Então, olha como é que ficaria o nome, que esquisito. Ó, sec-butil, metil, cetona. O butil vem primeiro, gente, por causa da ordem alfabética, tá? Sendo que o sec não conta na ordem alfabética. É butil. Tem até essas chatice. E na hora de colocar a ramificação, coloca em ordem alfabética. Tá? É meio chato isso. Ok? Se a gente for comparar, por exemplo, propriedade de cetona, a carbonila da cetona, gente, ela está entre carbonos. Então, o que a gente vai observar? Cetonas tendem a ser menos polares que aldeídos do mesmo tamanho. Vou colocar essa observação aqui, ó. Cetonas tendem a ser menos polares que aldeídos do mesmo tamanho. Tá? Essa informação, por exemplo, para um exercício que, vamos supor que você tenha que comparar solubilidade de aldeído e cetona na água, por exemplo, tá? Lembrando que a gente está fazendo uma comparação para mesmo tamanho. Então, por exemplo, é uma cetona de 3 carbonos e um aldeído de 3 carbonos. Tá? Geralmente, só um complemento nessa informação, geralmente, o grupo funcional da carbonila, quando ele está na ponta da cadeia, ele tem mais polaridade do que quando ele está no meio. Isso tem a ver com umas coisas de geometria, não é muito importante saber por quê. Mas o fato é que, por isso, o grupo na ponta, no aldeído, ele acaba ficando mais hidrofílico, tá? Hidrofílico. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cetonas. Acho que não tem. Acho que não tem. Podem tirar print, tá, gente? Desse slide, por favor. Coloquei algumas aqui. Ó. Se quiserem tirar print, mas também acho que não é tão importante. Uma coisa que é legal de você olhar nesse slide, para treinar rapidez de exercício, é observar como eles escrevem as fórmulas, gente. Olha que interessante, ó. Por exemplo, pentan 3-ona. Ó, CH3, CH2. Olha como ele escreve o C dupla O. Toma muito cuidado na prova para você não achar que isso aqui é um éter, tá? Numa distração, num momento de cansaço, tá lendo a questão ali, opa, éter. Não, é uma cetona, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que ajuda vocês a entender algumas questões, é o seguinte, ó. Por exemplo, olha essa daqui, ó. Hexan-3-ona. Olha só, CH3, esse aqui seria o carbono 1, né, ó. CH2, carbono 2, C dupla O. Agora, olha como ele escreveu os próximos carbonos aqui, ó. CH22, tá? É importante que todo mundo entenda o que é isso. Aqui também, ó, CH23, tá vendo, ó? Tá? Ele está se repetindo. Não precisa necessariamente escrever a sequência CH2, 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 CH2. Isso vale não só para cetona, mas vale para ácido carboxílico
coisas que tem cadeia longa, tá bom? Deixa eu então perguntando um negócio aqui. Como que seria representado o C dupla O? Então, pois é, não está representado, né? Como é que você, por exemplo, não cai na armadilha de que isso aqui é um éter? Por exemplo, como é que você tem que desconfiar que tem uma dupla? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo esse tracinho aqui, ó? Esse. Isso aqui é a ligação do carbono, não é? Essa aqui, ó. Tá? Tá vendo esse outro traço aqui no canto direito? Esse traço é a outra ligação do carbono. Então, o teu carbono, ele tá tecnicamente assim, ó. Ó. Aqui. Seria esse carbono aqui, ó. Ou esse, ou esse. Pode ser esse aqui também, ó. Tá? Se esse oxigênio não tiver dupla, o carbono não tem 4 ligações. Ele é obrigado a ter a dupla aqui, ó. Eu sou obrigado a olhar para esse carbono e perceber que ele tem que ter uma dupla, porque senão ele não completa as valências dele. Só assim para você não cair na armadilha de achar que é um éter, tá? É, então, tem que ir por aí, cara. Você tem que ir por aí. Não tem jeito. Tá? Mas com o tempo vocês acostumam, tá, gente? Com o tempo vocês vão acostumando. Por isso que assim, o primeiro impacto para a orgânica ele é sempre um pouquinho chato, porque você fala, mano, é muita coisa. E é coisinha pequena, não é tipo assim um conteúdo, né? Mas são coisas que podem de repente te fazer perder um exercício, tá? Mas tenham paciência porque a coisa tá mas que eles estavam falando no começo da aula. Depois que a gente já pega o jeito, ai, fica super tranquilo depois. Fica maravilhoso. Aqui. Hã, aqui. Vamos ler isso aqui, ó, só pra gente não falar que não falou nada de cetona, tá? Também não tem muita importância do ponto de vista químico pra gente, em termos de vestibular, tá, gente? Tô falando que cetona não é importante pra indústria, enfim. Ó, são tipicamente mais solúveis em água do que os compostos de metileno relacionados. Sabe o que isso quer dizer? Tipicamente mais solúveis na água do que os compostos de metileno relacionados. Sabe o que é um composto de metileno? Só tem cadeia carbônica, hidrocarboneto. Olha como que o cara fala hidrocarboneto, gente. Composto de metileno, tá? Vai explicar por que a acetona é solúvel na água, ó. Porque o hidrogênio, desculpa, porque o oxigênio, né, do C dupla O, interage com a água por ponte de hidrogênio, tá? Agora olha o que ele fala. Contudo, não interagem por ponte de hidrogênio entre si, tá? Entre si não faz. Entre si é de polo. Ou seja, são relativamente voláteis, tá? Mas não tão volátil quanto o hidrocarboneto. Olha o que ele fala aqui, ó. Tem ponto de ebulição maior que hidrocarboneto, faz sentido, e menor que álcool, porque o álcool já tem a ponte de hidrogênio. Por exemplo, né? Vamos pegar um caso aqui, ó, só para vocês entenderem isso na prática. Considera 3 substâncias assim, ó. Ó, butano, uhum, butanona, que é o CH2, tá? Aqui, butanona e butanol. Pronto. São compostos bem parecidos o tamanho da cadeia, né? Ó, aqui, opa, pronto, ó, tá? Por exemplo, a gente pode fazer uma ponte aqui com propriedade coligativa. Vamos chamar de substância A, substância B, substância C. Então vai. Perguntinha para o chat. Coloque as substâncias A, B e C em ordem crescente de pressão de vapor. Coloque as substâncias A, B e C em ordem crescente de pressão de vapor. E aí?
da menor pressão de vapor para maior pressão de vapor. Tem a ver com as interações moleculares. Aqui eu tenho interação de dipolo induzido. Certo? Aqui eu tenho interação de dipolo permanente, que é o dipolo-dipolo, que ele chama no texto ali de dipolo-dipolo. E aqui eu tenho ponte de hidrogênio, né? Quanto maior a intensidade da força, menos volátil é o composto, certo? Então vamos lembrar da regrinha? Ó, maior pressão de vapor, menor intensidade de forças intermoleculares. Menor intensidade de forças intermoleculares. Tá? Então vamos lá. Quem faz ponte de hidrogênio não é o C? Então a pressão de vapor dele é a menor. A pressão de vapor do C é a menor. Ou seja, ele é o líquido menos volátil. O líquido A, por sua vez, a substância A, tem pressão de vapor maior. Isso a qualquer temperatura, né, gente? Vou dar qualquer temperatura. Tanto é que, por exemplo, a substância A, na temperatura ambiente, ela já é gás. O butano. O butano já é gás na temperatura ambiente. A butanona não, nem o butanol, tá? E aí é que a gente tem a butanona. Tá bom? Fazer uma ponte com propriedade coligativa. Então, quando cai orgânica, a gente cai assim, tá? Foi-se o tempo de o cara pegar e falar, qual é a função que você está identificando aí? Até tem um ou outro exercício, até aparece. Podem tirar print, para a gente passar para a próxima função. Beleza. Próxima. Bom, aqui, gente, aqui a gente vai parar, falar um monte de coisa. Tá? A gente vai até esquecer que nós estamos numa aula de nomenclatura. Vai virar uma aula de reação orgânica. Por quê? Porque é o momento da gente já trabalhar tudo de uma vez só. Tá? Quando a gente trabalha a função, a gente já vai destacando tudo aquilo que tem de importante para você saber. Beleza? Bom, ácido carboxílico. Grupo funcional. Carbonila, C-O, só que agora ela vai aparecer com a terminação com a hidroxila junto. Com a hidroxila. Então, aí aparece aquele nome que na verdade, dá o nome à função, né? Que é carboxila. O que é a carboxila, na verdade? A carboxila é a carbonila, que seria o C-O, com a hidroxila. Pronto. Atenção para a maneira diferente de representar a carboxila, ó. Tá? E eu ainda poderia destacar uma terceira forma, que é a seguinte, ó, CO2H. Cuidado, tá? Vem assim. Para o pessoal que estava perguntando agora, né? Ah, putz, como é que eu vou saber que tem dupla? Mano, é o mesmo problema. Ó, você tem dois oxigênios ligados a um carbono e um hidrogênio, né? Então, um deles é o C-O e o outro é o OH, tá bom? Aqui eu já coloquei, gente, alguns ácidos para gente desenhar a estrutura deles, tá? Peraí, deu uma travada aqui. Ah, não, tá certo. Eu vou desenhar as estruturas deles e aí a gente vai falando um pouquinho de cada um, tá? Esses nomes aqui, ó, gente, nomenclaturas usuais, elas são bem conhecidas, tá? Aqui, ó. Tá bom? Tem alguma característica específica para dar nome para o ácido, ó. Formiga, sabor azedo, tá? O ácido benzoico, que tem da planta benjoim, tá? O ácido oxálico, que esse prefixo oxis significa muito ácido, enfim, tá? Mas o que você precisa saber é a nomenclatura oficial também, né? Então, o metanóico, opa,
Já estou desenhando errado aqui. Metanoico, que é o fórmico, né? Aí, ó, eu vou colocar aqui o aldeído do lado, só para vocês verem a semelhança, ó. Ó. Esse é o aldeído, né, ó. Aldeído. Tá? Aqui eu tenho o ácido acético ou etanóico. Ô, gente, esse aqui... Peraí. Aqui vem o acetaldeído, né, ó. Muito parecido. Ó. Fiquem atentos, porque às vezes em exercícios, talvez alguns alunos já tenham visto, os caras escrevem assim, ó. Isso é uma forma que não é oficial de representar o ácido acético, quando a pessoa está meio que com preguiça de representar a estrutura. Quando, por exemplo, você vai escrever uma reação onde o que importa é a liberação de H+, você quer saber só que o negócio libera H+, você não precisa escrever a estrutura inteira. Então, vocês vão ver esse tipo de coisa aparecendo. Tá? Por exemplo, quando o ácido... Bom, depois eu explico isso. Mas quando o ácido ionizar, isso aqui vai virar um íon, ó. O acetato. Tá? Você pode fazer isso com vários ácidos carboxílicos. Por exemplo, esse aqui os caras escrevem assim, ó, H4, ácido fórmico. Tá? Aí tem o benzoico, esse é bem famoso, né? Porque ele aparece bastante em exercício. Ó. Os caras escrevem assim, ó, ácido benzoico. Tá? Ácido benzoico. E tem o ácido oxálico, que é o etanodioico. Olha que esse aqui é, olha o prefixo, olha a terminação do nome, dioico. Dioico. Ó. Etano são 2 carbonos, né? Entre os carbonos, eu tenho simples, ligação simples, então etanodioico. E a novidade, né, é que ele é um diácido. Esse aqui é o ácido oxálico. Ele é um diácido. Ou seja, ele vai liberar 2 hidrogênios. Na orgânica, pelo menos nos ácidos que a gente estuda para vestibular, é até que bem raro você encontrar ácido que libera mais de um hidrogênio, tá? Você vê que os exemplos que a gente foi dando aqui, o fórmico, o acético, tudo monoácido. O oxálico, dos poliácidos, né, da orgânica, esse é bom que vocês conheçam. Tá? O que a gente poderia destacar também aqui de propriedade? Aqui não muda muito, né, gente? Tem OH, faz ponte de hidrogênio, então, se a cadeia for pequena, é solúvel em água. A gente vai falar depois, daqui a pouco, de ácido graxo. Tá? Eu até tenho aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Tira print desse slide. Tira print desse slide, por favor. Eu vou passar um outro aqui para mostrar um negócio aqui. Aqui, ó. Ácido graxo, ó, gente. Vocês já devem ter visto isso em aula de biologia, certamente. Então não custa nada a gente dar uma retomada. Aqui eu tenho os famosos saturados. Tá? Os ácidos graxos, gente, uma coisa que é interessante a gente falar assim, né? Porque eu acho que não quero tentar não ser tão repetitivo em relação ao que vocês ouvem na biologia. O que um ácido precisa ter para ser chamado de graxo? Na orgânica, a gente chama de graxo qualquer ácido que tem mais que 7 carbonos. Pronto. Na biologia, o termo graxo ele está associado a ácido de origem natural. Ou ele vem de origem animal ou de origem vegetal. Onde eu encontro ácido graxo? Gordura. Quando você digere a gordura, você transforma a gordura em ácido graxo. Tá? Não só ácido graxo, mas também ácido graxo. Daqui a pouco a gente fala do glicerol. Tá? E aí, quando a gente quebra a gordura,
O ácido graxo, ele pode vir saturado ou insaturado. O que a gente vai perceber que é um padrão na natureza? Olha aqui, eu tenho 3 graxos saturados. Olha como é que eu represento a fórmula de um graxo saturado, ó. COOH e a cadeia. Tá vendo, ó? Esse aqui é um C11 mais a carboxila. Aqui é um C15 carboxila. C17 carboxila. Uma coisa que é louco que a gente percebe é que na natureza, a natureza só produz cadeia com número ímpar, tirando a carboxila. Ó, 11, 15, 17. Não tem carbono par. É o processo metabólico, né, de construção das moléculas que foi sendo selecionado ao longo dos anos de evolução, enfim, gerou esse tipo de processo, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: para os saturados, eu posso escrever uma fórmula geral. Dá uma olhada aqui, ó. C11H23. C11H23. Olha aqui, ó. CnH2n mais 1 COOH. Tá? Gente, faz um link com a aula de hidrocarboneto. Vocês lembram da fórmula de alcano? CnH2n mais 2. Vocês estão percebendo a semelhança da fórmula? Tira um hidrogênio do alcano, tira um hidrogênio, olha aqui, ó. Tira um hidrogênio do alcano e coloca o grupo funcional. Olha lá a cadeia saturada aqui, ó. Tá? Beleza? Agora, para os insaturados, não dá para fazer essa regra, porque aí é uma várzea. Olha só. O que eu tenho de insaturado, ó? Você tem os monoinsaturados, aqui, ó. Tá vendo? Você tem os poliinsaturados. Tá vendo aqui, ó? E aí já não tem mais como, porque você pode ter uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, tá? Outra coisa que a gente percebe, que é um padrão na natureza, quando as duplas são várias duplas, por exemplo, aqui, ó, aqui, elas não se formam em carbonos vizinhos, tá vendo, ó? Elas têm sempre um carbono intercalado. Aqui vai aparecer isomeria cis-trans, tá? Aqui vai aparecer isomeria cis-trans, tá? Mas em geral, e outra coisa que a gente vai perceber, olha esse poliinsaturado, gente. Olha o nome dele aqui, ó. Ácido cis3, cis5, cis8, cis11, cis14, cis, e aí o nome dele. Olha quantas duplas. Cada dupla você tem que dizer se é cis ou trans. Olha aqui, ó. Ácido cis5, cis8, cis11, cis14, taranã, taranã. Tá? Depois a gente vai comentar isso na parte de isomeria. Cistudo. Cistudo. Você gosta de cistudo? Você gosta de cistudo? Aquele que tem salsicha, linguiça, ovo. Tá bom, beleza? Podem tirar print, não sei se é do interesse de vocês. Tirar print desse slide. O que mais que a gente precisa saber de ácidos carboxílicos? Vamos voltar aqui. Ácidos carboxílicos, gente. Não, obviamente, a gente precisa falar sobre o caráter ácido deles, certo? E quando a gente fala de caráter ácido, a gente sempre volta naquele binômio, né? Que é do H+, e reagir com base. Isso é ser ácido na química, de maneira geral. Lembrando que a gente está buscando sempre definir ácido e base agora a partir da teoria de Bronsted. Dá um foco na teoria de Bronsted. Né? Por quê? O que diferencia grosseiramente a teoria de Arrhenius para Bronsted? O Arrhenius, ele fala em liberar H+. O Bronsted fala em transferir H+. É um processo um pouquinho mais elaborado, digamos assim.
Tá? Então, como é que a gente pode representar isso para um ácido? Vamos pegar um ácido qualquer, né? Vamos pegar aqui o óbvio, que eu vou pegar o ácido acético. E a gente discute tudo de uma vez só. Ó. Bom, em água, reação de doação de H+. Igualzinho a gente viu na aula de ácido, gente, há sei lá quantas semanas atrás. O ácido libera o H+, que encosta no par de elétron do oxigênio, certo? E aí ele reage com H+, com a água, formando H3O+, aqui é uma dativa, né? Vou colocar aqui a dativa, mais o ânion. Quando e aí lembra que a gente discutiu isso também, o hidrogênio ionizável, né? Os hidrogênios do carbono não são ionizáveis. Não são ionizáveis. Por conta da baixa diferença de eletronegatividade, tá? Na aula de ácido a gente discutiu isso também. Aqui fica H3C, C dupla O, O-. Tá? Beleza? Esses ácidos, eles são fracos na sua maioria. Eles são ácidos que ionizam pouco. Tá? A gente vai descrever eles assim, ó. Também fazendo um link com a aula de inorgânica, né? Estavam pedindo, volta inorgânica. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Não é muito correto representar isso, mas o que eu quero dizer quando eu represento as setinhas de tamanho diferente? Que o processo de ionização, ele ocorre em pequena quantidade, tá? Então ele é um ácido fraco. Beleza? Tá, uma coisa que eu queria comentar também, gente, bem rapidamente, é a questão da nomenclatura. Porque, veja, você tem lá o ácido acético, certo? H3C, C dupla O, OH. Tá. Quando esse ácido ioniza, ele forma esse íon aqui, certo? Então a gente volta para a aula de ácido com a história da nomenclatura de ânion. Cloreto, sulfato, nitrato, carbonato, fosfato, todos aqueles átomos, né? Aqui a gente vai usar a mesma regra. O ácido é o acético. Tá, então eu tiro o ico, e aí eu passo a chamar isso aqui de acetato. Tá? Acetato. Então o ânion tem nome. Por exemplo, quer ver um? Vou pegar aqui para vocês pegarem a ideia. Quero montar uma fórmula, quer ver, ó? Propanoato. A palavra propanoato, a palavra ato, a terminação ato indica que isso aqui é um ânion proveniente de um ácido. Então, eu imagino um ácido propanóico, ó. Vou desenhar aqui o propanóico, como se eu fosse desenhar o ácido, né, ó. Só que eu ponho um menos aqui. Ó, isso é um propanoato. Quer ver um famoso que aparece, volta e meia aparece? Benzoato. Benzoato. A gente estava falando agora há pouco do ácido benzoico, né? Então, ó, benzoato. Põe o anel, C dupla O menos, ó lá. Tá? Ó outro aqui, bizarro, ó. Formiato. Do ácido fórmico. Opa. E o C dupla O menos, ó. Para cada ácido carboxílico, você tem um ânion.
correspondente, tá? Se você manja isso, se vocês manjarem isso, vocês vão manjar a parte de sal também. Porque esses ânions, gente, eles podem se juntar com cátions para formarem sais. Só que o que eles vão ter de diferente, vamos colocar dessa forma? Eles são sais orgânicos. Eles são sais cujo ânion vem de um ácido orgânico. Em vez de ser um sulfato de sódio, pode ser um acetato de sódio. Em vez de ser um nitrato de potássio, pode ser o benzoato de potássio. Então, é importante que nesse ponto da matéria, você coloque na tua cabeça um link para abrir essas perspectivas de ácidos. Até aqui, a gente tinha a coisa muito restrita a ácido inorgânico. Então, por exemplo, tem muito aluno que não sabe, e não é absurdo não saber isso, tá, gente? Se você não sabe isso, ok, não tem problema nenhum. Que sal não é necessariamente composto inorgânico. Sal pode ser orgânico. Quando é que um sal é orgânico? Quando o ácido que foi neutralizado for um ácido carboxílico, tá? O sabão é um sal orgânico. A gente falou sobre isso na parte de interação de ponte de hidrogênio, né? Tá bom? Podem tirar print. Já até acabou a água já aqui. Próximo slide. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de ácido. Já falamos dos ácidos graxos insaturados e saturados, tá? Lá na biologia, vocês devem falar sobre isso, né? Sobre a questão da obtenção deles, né? Via nutrição. Então, tipo, ó, saturado tá mais comum em gordura de origem animal. Embora tenha algumas vegetais que tenham, né? Por exemplo, coco, abacate, tem bastante ácido graxo saturado. Os insaturados são as vegetais. São obtidos a partir de fonte vegetal. Exceção feita no salmão, que tem bastante de insaturado também, tá? Beleza? Anidridos. Agora vamos começar as funções derivadas de ácido. Derivadas. A gente, quando estuda ácido, acaba percebendo, né, ao longo do estudo, que o ácido é importante, primeiro, pelos próprios ácidos, mas porque o ácido acaba sendo matéria-prima para produzir outras coisas. Na indústria de alimentos, na indústria de cosmético, na indústria, uma porrada de setor da indústria, o ácido carboxílico ele é matéria-prima para muita coisa. Então, quando a gente fala que um composto é derivado dele, o que está implícito na história? Tem uma reação química usada para produzir esse cara, tá? Então, a gente vai expondo algumas dessas reações, tá? A primeira que eu quero comentar é a reação chamada de desidratação. Desidratação. O que acontece? Imaginem um ácido carboxílico. Tá aqui, tá? Esse ácido carboxílico, ele vai reagir com outro ácido carboxílico. Tá aqui. Aí você fala assim, nossa, Danilo, mas como que isso é possível? Mano, na orgânica, velho, quase tudo é possível. O que acontece? Dá uma olhada nesse... Vamos pegar essa molécula amarela aqui, ó. Na hidroxila, eu tenho par de elétrons sobrando, não tenho? Tanto na hidroxila do composto amarelo, como na hidroxila do composto branco, certo? Tá. Outra coisa que nós também temos, aqui eu tenho um carbono eletrófilo, e aqui eu tenho um carbono eletrófilo. Tá, e daí? Se eu misturar duas moléculas de ácido de maneira conveniente, né, porque essa reação ela não acontece assim, mistura e pronto. Você tem que aquecer, tem que colocar catalisador, enfim, tá, uma penca de coisa. O que vai acontecer? O par de elétron de uma molécula ataca o carbono da outra. Como assim ataca, professor? Ele é atraído. Elétron não é negativo?
Elétron é negativo. Se eu tenho numa molécula uma região positiva, pode acontecer dessas duas regiões se encontrarem, né? Quando você mistura as duas substâncias para reagir uma na outra, as moléculas se encontram e reagem. E aí vai acontecer um processo chamado desidratação. Por que que o processo tem esse nome? Porque a gente vai tirar daí uma molécula de água. O que que acontece? Agora é bem calma, tá? Bem calma nessa hora. Tá vendo esse OH aqui, ó? Tá vendo esse OH? Esse OH, ele vai sair da molécula para que aquele oxigênio amarelinho grude ali. Então, aqui vai haver uma ligação, ó. Tá vendo? Isso aqui vai formar uma ligação. E esse grupo aqui, a gente vai chamar ele de grupo de saída ou de partida. Porque ele literalmente sai da molécula para o amarelinho entrar. Tá? Para os mais entendidos do assunto, isso é chamado de substituição. Isso é chamado de substituição. Tá, mas e o que que acontece? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui do outro lado, ó. Tum. Tum. Tá. Aquele par de elétron vai virar uma ligação. Só que não esqueçamos que o oxigênio faz duas ligações, não faz? Para esse oxigênio se ligar, ele precisa se livrar do hidrogênio. Posso dizer que esse hidrogênio também é um grupo de partida. Então você tem isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aquele oxigênio gruda no carbono, desgruda do hidrogênio, e por isso que é chamado de substituição. É como se a molécula troca de ligante. Essa molécula amarela, ela perdeu um hidrogênio e ganhou toda essa parte em branco aí. Tá? Beleza? E o OH, que eu chamei de grupo de partida, vai se juntar com o nosso querido hidrogênio para formar água. Para formar água. Ó. Isso é uma desidratação. Tá? Uma maneira prática de você entender o processo é pensar o seguinte: na desidratação tem que sair água. Certo? Para sair água, um carbono perde uma hidroxila inteira e o outro carbono perde o hidrogênio. Tá? Essa molécula que foi formada aqui, ó, gurizada, ela é chamada de anidrido de ácido. Como é que você reconhece esse monstrinho? Ele tem duas carbonilas, tá vendo? Ó? Duas carbonilas. E um oxigênio no meio. Parece um éter, mas tem duas carbonilas. Tá? Duas carbonilas coladinhas. É uma função que, como ela não aparece muito, quando ela aparece, o pessoal esquece dela. Então, a pessoa olha, confunde com éster, confunde com cetona, tá? Mas ela não é tão famosa. Beleza? Anidrido de ácido. Como é que eu dou nome para esses negócios? Eu vou mostrar para vocês aqui num outro slide, vou pedir para vocês tirarem print. Podem tirar print. Beleza. Ó. Vamos pegar um aqui. Coloquei alguns exemplos aqui, só para a gente se situar, tá? Olha como eu dou nome para ele, gente. Anidrido propanoico. Aí você fala assim, peraí, Danilo, prop são 3 carbonos. Sim. Aí você olha na molécula e tem 6 carbonos. Perceberam? Qual é a lógica do nome? Você tem que pensar o seguinte, e foi por isso que eu contei para vocês a reação. Como é que eu produzo um anidrido? Não é usando desidratação?
Então, o nome do anidrido, como é que ele vai funcionar, o nome? Ele vai ser sempre assim, a primeira palavra anidrido, tá? E o segundo nome é o nome do ácido de origem. Origem. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Quer ver, ó? Vamos imaginar que eu queira desidratar o ácido acético. Então eu vou pegar um frasco de... Como é que a gente faz isso na prática? Só para contar para vocês na prática. Eu vou pegar ácido acético e vou desidratar ele. Então eu pego um frasco de ácido acético puro, não pode ter 1 grama de água. Não pode ter 1 grama de água, tá? Aí eu vou pegar esse negócio aqui, vou aquecer isso aqui a uns 90 graus e vou meter ácido sulfúrico aqui. Pronto. É a baba do capeta. Porque o ácido sulfúrico, gente, em orgânica, ele costuma ser usado quando você quer desidratar alguma coisa. Não é sempre, tá? Mas assim, apareceu ácido na parada, pode ser uma desidratação, tá? E aí a reação acontece. A gente produz água. Aí como é que você monta o anidrido? É simples. Imaginem uma hidroxila saindo e a outra, o outro hidrogênio. Não importa da onde vem. Isso não importa pra gente. O que importa é você monte a fórmula. Ó, fica H3C, C, dupla O. Essa é a primeira parte, ó. Tá vendo? Agora vem a segunda molécula. A gente chama isso de desidratação intermolecular, né? A gente usou 2 moléculas para fazer o processo, tá? Como o ácido que sofreu a desidratação foi o acético, então eu vou chamar isso aqui de anidrido acético. Ó, anidrido acético. Não precisa colocar diacético, tá? Alguns alunos perguntam isso, não precisa colocar diacético. Não é que não precisa, não pode colocar diacético, tá? Ah, professor, e se os ácidos tiverem nomes diferentes? Por exemplo, aqui eu desidratei ácido acético. Agora, olha para esse aqui, ó. Ó, olha o nome. Ele pegou, de um lado, uma molécula de etanóico para desidratar, ó, tá? E do outro lado, uma molécula de propanóico, tá? Beleza? Como é que isso costuma cair em vestibular? Quem é aluno mais experiente de cursinho, já deve até ter me ouvido falar isso em alguns outros momentos. Os vestibulares, eles gostam muito de criar na orgânica questões meio de charadinhas. Como assim charadinhas? Ele vai te contar essa reação, ele fala, olha, os ácidos carboxílicos sofrem um processo chamado desidratação, pipipi, 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 pipipi. Ele te explica a reação, como se fosse uma aula. Aí ele faz a seguinte pergunta, olha, se eu quiser produzir este composto, ele te dá o nome de um composto desejado. Quais são os reagentes que eu deveria utilizar? Então, só que ele não te dá o nome. Ele vai te contar como a reação acontece. Então, é muito provável que apareça uma questão, 2 questões ali na prova, onde ele vai usar uma reação de orgânica para te introduzir num contexto, e a partir desse contexto ele te faz uma pergunta. Ou seja, é uma questão muito mais de interpretar o que está sendo dito do que de conhecimento prévio, tá? Tem muitos alunos que se queixam quando vão estudar orgânica da seguinte coisa, professor, tem muita reação para eu decorar. É verdade. Não é para decorar todas elas. As reações que você tem que decorar são poucas. O que você precisa estar pronto na hora da prova é ser capaz de entender a reação que ele vai te explicar. Então a gente trabalha muitas vezes na orgânica, gente, não com a perspectiva que você decore uma reação.
Mas eu preciso que você entenda, por exemplo, por que um OH ataca uma carbonila. Se você entender isso, você pode extrapolar isso na hora da prova, tá? A gente vai citando coisas que vão servindo como pontos de memória mesmo. Puta, um OH ataca uma carbonila. Daqui a pouco você vai entender por que um éster é produzido, tá? Então, estudar para reação orgânica é um negócio meio delicado. Não adianta ficar decorando muita coisa, tá? É mais no processo de entender mesmo. Até para quem costuma anotar e ficar muito preocupado, puta, precisa decorar as reações, calma. Beleza. Podem tirar print aqui. Deixa eu ver, acho que não tem mais nada de anidrido. Ah, tá, beleza. Então, eu vou falar de sal agora. Daí a gente faz o intervalinho, tá? Vamos falar de sal. Sal é bem rápido, até porque a gente já falou de sal, né? Como é que a gente produz um sal, gente? Neutralização, tá? Então, para produzir um sal de ácido carboxílico, eu vou usar um ácido carboxílico para neutralizar uma base. Tá. Como é que a gente representa genericamente a coisa? Então, imaginem um ácido, ó, aqui, reagindo com uma base. Aí a base, a gente pode usar a base que quiser. Geralmente a gente usa a base da família 1A, família 2A, que são as bases fortes, tá? Mas em princípio você poderia usar qualquer uma. Eu vou usar um XOH, onde o X é um cátion, certo? O X é um cátion. Esse hidrogênio é ácido, sai com OH- para formar água, tá? Quando o ácido ioniza, ele produz o tal do ânion, que a gente discutiu agora há pouco, né? Ó, aqui. Quem vai se conectar ao ânion é o cátion, proveniente da base. Tá aqui, ó. E aí nós temos o sal de ácido carboxílico. Tá? Beleza? Aí é aquilo, né? Composto iônico, é solúvel em água, a solubilidade depende muito do sal. Você tem sal que pode ser mais solúvel, sal que pode ser menos solúvel. Geralmente sal da família 1A, né? É sal mais solúvel, tá? Beleza? Nomenclatura de sal é a mesma que a gente conhece, então vamos citar alguns exemplos aqui. Ó. Esse aqui é o mais famoso, de sal orgânico, assim, que aparece com muita frequência. Tá? É o sal do ácido acético. Eu olho para a estrutura, reconheço que o ácido era o ácido acético, certo? Então eu vou usar acetato de sódio. Ó, acetato de sódio. Quer ver um outro? Tô usando aqueles ácidos que a gente tinha citado no item anterior ali, ó. Tá? Geralmente não vem escrito a carga menos mais. Pode vir ou pode não vir, ó. Pode vir assim, ó. Mas pode vir assim também, ó. Daí vai depender da prova. Esse aqui é o benzoato de potássio. Benzoato de potássio. Tá? Coloquei aqui, achei legal essa figurinha do livro. Ó, uma radiografia de uma pedra no rim, um cálculo renal aqui, ó. E a pedra era de etanodiato de sódio. Oxalato de cálcio, perdão, cálcio, falei errado. Oxalato de cálcio. Esse ânion aqui, ó, é o oxalato. É o ânion do ácido oxálico. Vou colocar ele aqui, ó. Esse aqui é o ácido oxálico, ó. Ionizou,
ionizou, ó. Isso é o oxalato. Eu costumo brincar que é o ânion de Oxalá, porque é o oxalato. É o ânion de Oxalá. Aí, uma outra coisa que eu queria comentar que é o seguinte, como ele tem carga nos dois oxigênios, ó, olha o detalhe. A gente não coloca o cálcio ligado diretamente a um O. A gente bota um colchete, ó. Tá vendo? Ó? E aí encosta o cálcio aqui do ladinho, ó, como ele fez aqui na figura. Tá bom? Tá. Agora, eu posso escrever assim. Olha que bizarro isso, gente. Ó. Eu posso escrever assim. Esse aqui, por exemplo, ó, né? Esse aqui, ó. Olha como eu escrevo. Na. Assim, ó. NaH3CCO2. Fica muito estranho. Muito estranho. Por isso que o pessoal prefere, quando se trata de orgânica, escrever a fórmula estrutural, né? Começar a escrever sal sem ser pela fórmula estrutural na orgânica fica meio chato. Tá bom? Beleza? Podem tirar print, gente. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, tá? Entre 10 e 15 minutos. Aí na volta a gente mergulha na parte de éster, tá? Tirem print aqui da tela que eu já vou trocar. E aí a gente volta então com éster. Voltamos então para falar de ésteres e já entrando na parte de reações com esterificação. Como a gente já tinha comentado nos slides anteriores, aqui na primeira parte da aula, né, gente? Para entender éster, a maneira mais fácil é mostrar o que acontece na reação de esterificação. Então, a gente já tinha comentado que numa carbonila, aqui nós temos a carbonila de um ácido, ó. Na carbonila, existe um carbonítil que é um polo positivo para ela. E nesse caso, especificamente, esse carbono ele é bem positivo, porque além do C-O, que está puxando os pares de elétrons da dupla, né, na ligação, para o oxigênio, eu tenho essa ligação aqui também, ó, polar. Você deve lembrar na aula de NOx, que o carbono aqui, ó, esse carbono, ele tem um NOx alto. Esse carbono, ele tem um NOx alto. Certo? Tá. Do outro lado, a gente vai ter o outro reagente, que vai formar o éster, que é o álcool. No álcool, eu tenho a hidroxila ligada a uma cadeia carbônica. Tá? O oxigênio da hidroxila tem par de elétron, e aí eu já vou até introduzir uma outra terminologia, né? A carbonila, a gente estava chamando de eletrófila, né? Carbonila é um grupo eletrófilo, que gosta de carga negativa. O oxigênio, que tem um par de elétrons sobrando, a gente pode chamar ele de base, né? Na reação de ácido-base, ele é uma base porque ele recebe H+. Aqui ele não vai receber um H+. É diferente. Esse oxigênio ele vai atacar um carbono. E por atacar uma parte positiva, a gente vai chamar esse grupo de nucleófilo. Esse é um outro termo que a orgânica usa. Nucleófilos são espécies com afinidade por carga positiva. Beleza? Isso são os nucleófilos. Então aqui vai acontecer
E na orgânica, gente, quase sempre a reação acontece desse jeito. Você tem uma parte da molécula que é positiva, tem uma parte da molécula que é negativa, as duas se atraem e ocorre o processo, tá? Beleza? Bom, e aí vai aparecer o éster, né? Quimicamente, a gente identifica o éster por um grupo funcional. Então, olha aqui, ó. Você tem um C dupla O, tá vendo essa parte aqui, ó, em amarelo? Essa parte aqui, ela vem do ácido. Tudo isso aqui, tá? E o OR', é o famoso C dupla O, O, ó, C dupla O, O, entre carbonos, tá? De um lado, a cadeia que vem do ácido, a parte amarelinha, né, naquele destaque ali, a parte que vem do ácido, e a parte que vem do álcool é a verdinha, tá? Na nomenclatura do éster vai acontecer isso. A primeira parte do nome, ela vai ter a terminação ato. Então é assim, ó. Nome do ácido, com a terminação ato. Então, tipo, acetato, propanoato, parece um sal. D. A segunda parte do nome seria a nomenclatura do álcool, só que com a terminação ila. Então, por exemplo, se for o metanol, vai ser metila. Se for o etanol, vai ser etila. Tá? Eu vou mostrando para vocês aqui à medida que a gente vai exemplificando. Tá? Então, toma cuidado para não confundir éster com sal. Né? Vai começar a aparecer assim, por exemplo, ó, acetato de sódio, isso é um sal, né? De acetato de etila. Ó, olha a diferença na nomenclatura. Né? O segundo nome de uma cadeia carbônica sugere que isso é um éster. Tá? No sal, o segundo nome ele vai ser o nome de um cátion, de um metal, né? Sódio, potássio, magnésio, tá? Mas toma cuidado com a semelhança de nomenclatura dos dois, embora sejam coisas totalmente diferentes, né? Para você produzir um sal, você reage um ácido com uma base. Você reage um ácido com uma base. Para você produzir um éster, você vai reagir um ácido com álcool. E olha como a coisa é tão bizarra, que a semelhança é tão grande, né, nesses dois tópicos, que os dois produzem água. Vocês vão ver que na reação de esterificação, a gente vai produzir água também, tá? Vou trocar aqui o slide para a gente fazer um exemplo. Vamos pegar aqui um famoso, tá? Vou pegar um famoso. Então, esterificação do ácido etílico, do ácido acético. Vamos esterificar o ácido acético. Então, eu vou pegar o ácido acético. Tá? E vou reagir com o metanol. Vamos pegar o metanol, álcool pequenininho mesmo. Ó, tá? Então, ó, então, eu sei que isso aqui é o metanol. Tá? E o ácido é o etílico. O ácido é o acético, perdão. Então, ó, mesmo sem montar a reação, eu já sei que o meu éster ele vai se chamar acetato de metila, tá? Lembra que eu falava na aula de sal? Eu falava, gente, toda vez que vocês observarem um sal, tenta imaginar que o sal tem um cátion que vem de uma base e um ânion que vem de um ácido. Faz o mesmo paralelo, faz o paralelo aqui com o éster. Toda vez que você lê o nome de um éster, tenta enxergar uma parte que veio do ácido carboxílico e a outra parte que veio do álcool, tá? Como é que acontece o processo no caso dos ésteres? O oxigênio do álcool,
tem par de elétron. Aqui, ó. Certo? Então, esse oxigênio vai lá e o par de elétron é atraído para o carbono positivo. Igualzinho aconteceu na desidratação, gente. As reações são muito parecidas. Aí, o que acontece? O grupo de partida sai, grupo de partida, tá? Ao mesmo tempo em que o álcool perde o hidrogênio, tá? Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer. Vai formar o éster. Então, a parte que veio do ácido, CH3, C dupla O, tananã. Isso aqui é o acetato. Acetato, tá? Qual é a parte que veio do álcool? O metila, ó. Metila, tá? E aí, eu vou até colocar um outro nome aqui, que esse nome, ele vai ajudar a gente lá na frente. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Isso aqui veio do ácido, não veio? Isso veio do ácido. Sabe como é que o pessoal chama isso, gente? Só esse pedacinho? Chama isso aqui de grupo acila. Acila. É o grupo proveniente de um ácido, tá? Então, a parte acila é essa daqui, ó. Você quer ver uma palavra que usa acila, que vocês já ouviram na biologia? Triacilglicerol. Triacil. Agora você sabe o que é um triacil. São 3 grupos R e C dupla O. Tá? Percebe como esses nomes ajudam a gente a entender o contexto da orgânica? Triacil. Agora, olha como vai fazer sentido o nome. Triacil grudado no glicerol. Triacil grudado no glicerol. Guarda essa frase, tá? Esse aqui é o acetato de metila. Acetato de metila. Agora, vai ter água na parada. Vai ter água na parada. Por quê? O grupo de partida é o OH e o hidrogênio que veio do álcool. Esse hidrogênio aqui, ó. Então, a água vem daqui. Então, você vai ter H2O. Eu vou escrever HOH, tá, gente? Mas você não precisa escrever OHOH. Escreve H2O. É que fica mais fácil de você entender de onde veio o negócio. Tá aí. Beleza? É super simples. É super simples. Tá? A gente pode propor aqui uma situação que eu acho interessante. Quer ver? Eu vou colocar aqui na tela o nome de um éster e nós vamos tentar montar a reação juntos. Tá? Eu vou dar o nome e a gente vai tentar imaginar quem vai ser o ácido e quem vai ser o álcool. Tá? Pode ser? Eu vou pedir para vocês tirarem print para a gente fazer um outro exemplo aqui. Se vocês entenderem isso, cara, vocês vão entender umas 4 reações ao mesmo tempo. Você vai entender esterificação, você vai entender hidrólise, você vai entender saponificação, você vai entender produção de biodiesel, você vai entender digestão de lipídio. Todas essas reações que eu estou citando, você vai conseguir montá-las se você entender esterificação, porque todas elas acontecem desse jeito. Tem alguma coisa atacando a carbonila, alguma coisa atacando a carbonila. E geralmente essa coisa que ataca a carbonila, ela tem par de elétrons sobrando. Então vai ser um oxigênio. Sabe onde isso vai parar, gente? Ligação peptídica. Na ligação peptídica, quem ataca o grupo a carbonila é o grupo amino do aminoácido. Lembra que para formar ligação peptídica tem que formar um aminoácido grudar no outro? Vocês aprendem isso na biologia, não é? Como que acontece esse processo? O par de elétron do aminoácido, de um aminoácido,
ataca a carbonila do outro. A gente vai mostrar isso aqui, tá? Eu tô contando assim, não é pra tipo, ai, puta, deixa eu anotar. Só pra você entender como esse processo ele é importante, vale a pena a gente perder tempo com ele. Você vai entender um monte de reação. Você não vai precisar mais decorar elas. Você vai bater o olho e falar, ah, já sei o que acontece aqui. Tá? Vamos lá, deixa eu trocar aqui o slide. Espera aí. Aí, pronto. Eu vou colocar aqui o nome de um éster, tá? Pra gente tentar montar ele junto. Então eu quero a síntese do benzoato de isopropila. Uhul! Tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar o primeiro nome, benzoato, e associá-lo a um ácido. Claro que a gente vai associar ao ácido benzoico. Tá bom, ácido benzoico. Pronto. Agora, a palavra isopropila vem de um álcool. E aí, que álcool é esse, mano? Ixi. Alguém arrisca aí um álcool? Com a palavra isopropila. Isopropila, álcool. Você tem dois jeitos de dar nome. Nenhum deles será nome oficial. Vale lembrar que nenhum deles vai ser nome oficial. Eu vou usar álcool isopropílico. Olha que belo nome. Isopropílico. Álcool isopropílico. Né? Lembra que na nomenclatura de álcool é permitido a gente falar, né? Álcool metílico, álcool etílico. Isso é comum, é corriqueiro. Então, o que seria um álcool isopropílico? Seria um isopropil. Ó, isso aqui seria um isopropil, né? Ó, isso aqui é o isopropil. Aí eu vou colocar o álcool, o OH, aqui, ó. Ó, pronto. Só que é evidente, né, que aqui a gente começa a perceber que a nomenclatura ela tem que estar nos cascos para fazer isso. Então, aquela parte de nomenclatura que a gente está dizendo aqui que é básica, né? Isso aqui é tudo nomenclatura básica. Não estou dizendo que seja fácil. Ela tem que ser, tá tudo na ponta da língua, porque aí se você percebe isso na nomenclatura, você sabe a reação, tá? Porque geralmente a pergunta ela vem assim, né? Ele fala, olha, eu quero produzir tal éster. Quais seriam as substâncias que eu deveria usar para produzir esse éster? Tá? É o que a gente chama de retrossíntese, que é, a partir do produto, imaginar quais são os reagentes. Claro que você tem que saber, né? Que é um ácido e um álcool. Tá? Então ficaria assim agora. Vamos lá. Como que vai ser a atração? O oxigênio é atraído pelo carbono, tuc, certo? Grupo de partida sai, que é o OH. O grupo de partida é sempre o OH. É sempre esse carinha que sai. Tá? Junto com o hidrogênio forma água. Então forma o benzoato. Aqui vai ficar uma fórmula meio bizarra, ó. Vai ficar assim, C dupla O, tananã, né? Aqui assim, ó. Tá? Aí eu vou colocar o isopropil ali pendurado. Vai ficar assim, CH. Aí eu vou colocar aqui um CH3 e aqui um CH3, ó. Pronto, tá? Mais água. Mais água. Esse é o benzoato de isopropila.
tá bom? O nosso organismo faz esse tipo de processo na síntese de gordura. A gente usa ácido graxo, no lugar do ácido carboxílico é o ácido graxo, e no lugar do álcool é o glicerol, que a gente obtém da própria digestão da gordura, né? Então a gente vai chegando à conclusão que o nosso corpo faz o quê, na verdade, né? Você ingere um alimento com gordura, a gordura é digerida, vira ácido graxo e glicerol. Beleza. Aí você absorve isso, ácido graxo e glicerol. Isso vai para suas células e ali elas pegam o ácido graxo e glicerol e produzem as próprias gorduras delas. Então eu digiro o alimento, pego as moléculas menores, que são os ácidos graxos e os gliceróis, né? E volto a produzir a gordura, tá? Ou seja, já dando gancho para o próximo slide, esta reação, crianças, ela é reversível. A esterificação é reversível. Ou seja, do mesmo jeito que o oxigênio do álcool ataca a carbonila do ácido, o que pode acontecer na volta? O oxigênio da água ataca a carbonila de volta. Ataca a carbonila de volta. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, para não correr o risco de ninguém entender errado. Nem sei se vocês repararam isso. Esse oxigênio aqui, ele veio do álcool, tá, gente? Por favor. É importante a gente não perder o elemento de lugar. Que oxigênio é esse que tem na água, né? De onde é esse oxigênio da água? Tá? Esse oxigênio da água veio do ácido. Só um parênteses aqui, tá? Essa pergunta, né, de onde vem o oxigênio da água, foi uma pergunta que rendeu um prêmio Nobel para um químico. Quando ele descobriu o mecanismo, ele conseguiu provar, a partir da pesquisa dele, que o oxigênio que sai para formar água é o do ácido. Porque ninguém sabia, na época que os caras descobriram a reação, ninguém sabia se esse oxigênio aqui, ó, tá vendo? Ele veio do álcool ou do ácido. Os caras não sabiam. Tá? Quando se descobriu o mecanismo, por isso que é importante na química, na parte química orgânica, é muito importante você entender o mecanismo. Tipo, como que isso acontece? De onde que vem essa água? De onde vem esse oxigênio? Tá? Então, essa reação ela é reversível. Tá? Quando ela for acontecer no sentido inverso, né, a gente chama, o que vai acontecer? O OH vai retornar para cá, para o grupo acila, que é o grupo branco, né? E aí ele vai voltar a virar um ácido. A gente vai fazer agora o processo contrário. Então, vou pedir para vocês tirarem print para a gente fazer uma hidrólise juntos aqui. Hidrólise também pode ocorrer. Tá? A hidrólise ela é mais difícil de acontecer do que a esterificação, tá? Por uma série de questões lá que não vem ao caso. Mas ela acontece. Então, vamos hidrolisar um éster. Eu vou pegar o propanoato de etila. Etila não. Não. Fenila. Vamos dar uma. Já vamos logo meter o pé no peito. Fenila. Alguém consegue perceber o que vai acontecer de diferente aqui? Bom, eu vou hidrolisar. Então, tipo assim, eu vou pegar um éster, esse é o nome do meu éster, e vou quebrar ele com água. Então, eu vou desenhar o propanoato de fenila. Propanoato aqui, e aí fenila. Pronto. Fenila. Tá aqui. Tá, eu vou reagir isso com água. Eu vou escrever por conveniência
para ficar mais fácil da gente entender o mecanismo, né, do negócio, eu vou escrever o OH separado do hidrogênio, tá bom? Aí o que vai acontecer? O par de elétron do oxigênio ataca o carbono. Só que daí o que acontece nesse caso, gente? Quem vai ser o grupo de partida? O grupo de partida é tudo isso aqui, ó. Isso é o grupo de partida. O OH agora é o grupo de retorno, vamos dizer assim. Tá vendo? Então é como se você estivesse rebobinando a fita. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. A parte acila, ela vai ganhar um OH, então vai acontecer isso aqui, ó. Ó, pronto. OH. Ó o ácido, voltou a formar. Aqui. Isso acontece, viu, gente, só a título de fazer link, na digestão da gordura. Com as enzimas, a lipase, todo aquele contexto da biologia, né, da parte de fisiologia do digestório, é basicamente o que acontece a hidrólise e a digestão é essa, né. Nesse processo tem a história dos sais biliares que ajudam a porque para pensar, né, no caso do contexto dos sais biliares, a gordura, ela é praticamente insolúvel na água. Como que você vai fazer a água atacar a gordura se elas nem se dissolvem? Percebe que isso é um problema para a digestão? A gordura é totalmente hidrofóbica, mas eu preciso que ela reaja com a água. Então é aí que entram os sais biliares, para fazer o papel ali de um detergente, misturar as duas, né? Misturar a água com a gordura, tá? E agora, o que vou formar aqui? Eu deveria formar um álcool, não deveria? Da onde que viria esse álcool? Bom, eu tenho aqui o grupo hidrogênio, perdão. Tem o grupo hidrogênio aqui, ó, que desprendeu do OH. Esse grupo hidrogênio, ele vai se conectar com esse grupo aqui, ó, de partida. Tá vendo? Só que aqui eu vou formar um fenol, gente. Olha que louco. Olha que louco. Vai formar um fenol. Ah, mas pode formar? É um OH? Não é um álcool, ok. Mas eu formo um fenol. Aqui o hidrogênio com o O anel. Beleza? Tá aí. Esse aqui é o fenol. E aqui eu tenho o ácido propanóico. Podem tirar print já, tá? Volta e meia cai esterificação, cara. Quem gosta muito de esterificação é vestibular da VUNESP. FUVEST também gosta. O Enem já caiu várias. Print. Tem mais alguns complementos aqui que eu quero comentar. Ó, aqui nós temos o triacilglicerol. Tá aqui. Aqui, a molécula de glicerol, né, só para a gente poder contextualizar, e aí vocês olharem aqui na figura, a molécula do glicerol, gente, ela é assim, ó. Na aula de álcool, eu coloquei ela aqui, ó. Isso aqui é o álcool, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é o glicerol. Como ele tem 3 hidroxilas, o que ele pode fazer a rigor? Cada molécula de glicerol pode grudar em 3 ácidos. Dá uma olhada aqui de volta, ó. Ó. O que acontece na esterificação, ó? O OH, ele ataca o ácido, certo?
Agora, imagina uma molécula que tenha 3 OHs. Ela pode atacar 3 ácidos. E é o que acontece na formação da gordura. Ó, se você olhar na gordura, ó, você consegue perceber, agora que você já sabe o que acontece, né? Você consegue perceber nitidamente, ó, isso aqui, ó, era um ácido graxo, ó, tá vendo? Isso aqui era um ácido graxo. Isso aqui era um ácido graxo, ele insaturado, ó, veio de um ácido graxo insaturado, e aqui um outro ácido graxo, ó. Tá vendo? Só uma curiosidade, tá, gente? Esse ácido, essa parte aqui, ó, que era de um ácido graxo, né? É um ômega 3, ó. Esse aqui é o carbono ômega, que é o último carbono da cadeia, tá? Ele é o 1, 2, 3, a partir do final da cadeia, né? Então essa ligação aqui é a 3, ômega 3. Eles chamam essa ligação de ômega 3, tá? Aí, ó, isso aqui, gente, era o álcool. Era o álcool, tá? Cada OH grudou em um ácido para formar. Aqui é um outro triacil, ó, só que esse aqui é tudo saturado, ó. Aquele desenho diferente, ó. Isso aqui é o glicerol. Tá vendo, ó? Ó os 3 oxigênios do glicerol aqui, ó. Cada oxigênio pendurado um grupo acil, ó. Grupo acil. Aqui um outro grupo acil, ó. E aqui um terceiro grupo acil, tá? Beleza isso, gente? Tranquilo? Importante que vocês visualizem, porque isso ajuda pra caramba nos exercícios. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz isso. Vamos montar uma equaçãozinha aqui. Tá? Espera aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Bem rapidamente. Vou fazer um negócio aqui. Só um minutinho, tá? Aqui. Vou fazer um esqueminha para a gente montar juntos a reação, porque facilita para depois vocês memorizarem, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Síntese, peraí. Síntese dos triacil. Tá? A gente não vai desenhar a molécula inteira, evidentemente, né? Eu vou desenhar assim, ó. Um ácido carboxílico, R1, ó. Tá? Um ácido carboxílico, R2, e um ácido carboxílico, R3. Pronto. Tá? Eu vou reagir com o glicerol. Então, eu vou colocar assim, ó, HO, CH2, CH, HO e CH2. Pronto. Vai pegando o negócio aí. Essa reação, geralmente, ela tem catalisador. Porque, assim, na vida real, é muito difícil fazer uma esterificação. Não é um processo tão fácil. A reação é lenta, o rendimento é baixo. Então, a gente usa muito catalisador. Na indústria, o catalisador é ácido. Ácido sulfúrico, tá? Aqui ele não vai desidratar. Ele vai catalisar. É um outro tipo de processo. Ele vai deixar a reação mais rápida. No nosso organismo, quando a reação é feita para esterificar mesmo, né? O ácido graxo, aí é enzima, lipase, tá? pH ótimo, toda aquela parte da biologia entra aqui. Bom, vamos lá. Ó. Aqui, um ataque. Aqui, o segundo ataque. E aqui, o terceiro ataque. Pronto. Tá? Vamos pintar de amarelinho tudo que vai sair das moléculas. Ó, o OH vai embora, OH vai embora, OH vai embora. Junto com os hidrogênios, ó. Vai formar 3 águas.
Já pegaram a ideia, né? Vai formar 3 águas. Tá aqui. Síntese de gordura. Mas agora o triacil. Agora o triacil, ó. R1, C, dupla O, O. Aí eu já vou colocando as moléculazinhas montadas assim, ó. Ó. Agora o glicerol. Essa parte aqui é o glicerol. Ó, tá aqui. Beleza? Isso é a síntese da gordura. A digestão é o contrário. Ó. Tá? Então, a primeira parte aqui, esterificação. E aqui é a hidrólise. Tá? Depois a gente vai ver na parte de sabão, na parte de orgânica que eu vou discutir separado, que se você hidrolisar usando uma base, você forma o sabão. Em vez de usar água, você usa uma base e você produz o sabão. Tá? Então, a gente vai voltar a falar desse assunto lá na frente. Tá? Beleza? Podem tirar print. Acho que apresentamos éster, né? Já entendemos o que, que é. Não precisamos nem comentar aqui, né, gente? Mas vamos comentar de qualquer forma, porque a gente fez isso para os outros. Que éster não dissolve em água. Né? Aliás, a palavra éster deriva de gordura. Acho que em latim, da origem latim dela é gordura. Tá? Beleza? Mesmo os de cadeia pequena, até 1, 2, 3 carbonos, ok, mas passou disso. Tem muita gente que já deve ter ouvido aqui também, não sei se vocês já ouviram, que éster é usado muito como flavorizante, para sabores artificiais também, perfume. Tem bastante perfume que tem éster, tá? Bastante essência de planta. Enfim, várias coisas. Então tá, para a gente fechar a aula de hoje, eu não vou me adentrar na parte de nitrogenado, porque vai dar tempo da gente, inclusive, fazer os exercícios da próxima aula, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu ia mandar a aula gravada de exercício? Não vai precisar, tá? Vai dar tempo, porque a gente vai conseguir falar tudo que precisa na aula que vem e ainda fazer exercício. Vai dar tranquilo. Para a gente encerrar hoje, eu queria fechar essa parte de carbonila, né? A gente falou de aldeído, cetona, ácido carboxílico, anidrido, sal e éster. Cara, a gente falou coisa pra caramba. Para fechar, uma que não é tão conhecida também, eu poderia colocar ela no grupo dos anidridos também, que é menos conhecida, que são os aletos de acila. Só que, de acordo com o que a gente construiu aqui na aula, eu acho que a gente consegue entender o que significa a expressão aleto de acila. Né? A palavra aleto representa a família 7A. Então você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Vou colocar os 4 importantes, tá? Esses caras estarão conectados a um grupo acila. Se você lembra o que é acila, para você isso aqui é tranquilo. Tá? O problema dessa função, por que ela causa muita estranheza? Porque às vezes a pessoa não sabe o que significa o termo acila. Por isso, eu fiz questão de escrever aqui, ó, grupo acila. Agora você sabe o que é um acila. Agora você vai colocar ali no grupo acila um halogênio. Pronto. Você tem o aleto de acila. Vamos lá, ó. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Só explicar o contexto dessa foto, tá, gente? Essa foto meio bizarra aqui, ó. Tá? São soldados na Primeira Guerra Mundial, tá? Eles estão aqui passando mal, tá vendo? O cara tá meio que sufocando aqui por conta de gases químicos. Então, os aletos de acila foram usados principalmente na Primeira Guerra Mundial porque são muito tóxicos, extremamente tóxicos. Tá? Eles reagem com água, produzem ácido clorídrico, tá? Por exemplo, quando você pega isso aqui e reage com água, olha o forfé que dá isso aqui, quando você reage com água.
Ó, a água tem par de elétron, não tem? Ela ataca a carbonila. Alguém consegue imaginar o que eu produzo nessa reação? Vamos ver se vocês estão ligados. Imaginem um haleto de acila sendo atacado por uma molécula de água. O que eu vou produzir aqui? Uma substância bem desagradável, mas muito desagradável. Tenta imaginar que a reação vai seguir o padrão das outras. Tenta imaginar a água assim, ó. Ó. E aí você imagina o OH atacando o cloreto ali. Aí olha só. O Cl vai embora. Lembra que vai um tal do grupo de partida? Grupo de partida. E o que vai entrar ali? O OH. Ah, eu vou formar um ácido. Vou formar um ácido. E aquele cloro vai se juntar com o hidrogênio e ainda formar um ácido, que é gasoso, ácido clorídrico, gente. Olha o que acontece. Então imagina isso, por exemplo, sendo inalado pela pessoa. Você inala essa substância que está no ar, isso entra no seu pulmão, ali tem água nos alvéolos, a mucosa pulmonar, a mucosa da traqueia, a mucosa do nariz, a mucosa da boca. Aquilo vai reagindo, formando um ácido carboxílico e HCl. Imagina o quanto isso é perigoso, tá? Beleza? Só para não dizer que eu não falei, como é que eu dou nome para esse monstrinho, esse haleto de acila, né? O mais comum que vai aparecer, se aparecer, é com cloro, tá, gente? Os com cloro são famosos, tá? Como é que eu dou nome para o negócio? O nome vai ser assim, ó. Você vai escrever, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo que fica mais fácil do que ficar ensinando em cima de nada. Ó. Isso aqui, tá? Você vai começar como se fosse um sal. Cloreto de. Agora vem o nome do grupo acila. Toda essa parte aqui, ó. Isso aqui é o grupo acila. A terminação é oila. Então fica assim, ó. Etanoila. Não é etila. Cuidado. Vou até colocar aqui assim, ó. Cuidado. Não confundir cloreto de etanoila com cloreto de etila, ó. Isso aqui é o cloreto de etila. Qual é a função de cada um? Esse aqui é um haleto de acila. Esse aqui é um haleto de alquila. Olha os nomes. Opa, alquila. Um é derivado de ácido e o outro é derivado de hidrocarboneto. São duas coisas diferentes. Tá? A enchição, repito, né? A enchição de saco da orgânica é isso. Esse monte de nome. Tá bom? Beleza? Se você só souber identificar, né, o que significa o termo haleto de acila, identificar ele como sendo um derivado de ácido, enfim. Tá? Beleza? Gente, acho que eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, alguma coisinha, mas acho que por hoje já deu. Eu vou deixar para falar das funções nitrogenadas na próxima aula.